aqui foi uma questãozinha que eu deixei para vocês fazerem aula passada, né? Antes das provas. Com 6 retângulos idênticos, formamos um retângulo maior, com um dos lados medindo 21 centímetros, como na figura abaixo. Qual é a área em centímetros quadrados do retângulo maior, né? Alguém conseguiu fazer essa? Conseguiram? Ninguém? Então, aqui a ideia é o seguinte, ó. Esse retângulo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles têm as mesmas dimensões. Eu vou chamar esse lado menor aqui de A, tá bom? Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A e aqui é A também. E o lado maior de cada retângulo eu vou chamar de B. Então, isso aqui é B, isso aqui é B, esse paralelo aqui é B, aqui é B. Aqui também vai ser B daqui para cá, tá bom? Ó, esses retângulos são todos semelhantes, todos, quer dizer, todos iguais, né, congruentes. Então, aqui também é A, aqui embaixo. Aqui também é A. E aqui também vai ser A, esse pedacinho aqui. Logo daí, você tira o seguinte, ó. A mais B é igual a 21, né? Ó, A mais B é igual a 21. Como é que eu tenho essa certeza? Porque nesse retângulo grande aqui, os lados paralelos têm a mesma medida, ó. Esse lado aqui vai ser A mais B, ó. Isso aqui vai ser A mais B, e daqui para cá é 21. Então, A mais B, de fato, é 21. Outra coisa, se eu olhar aqui para essa base aqui mede B, e aqui mede B. Logo, daqui para cá, ó, daqui para cá, vai medir B mais B, ou seja, 2B. E esse lado aqui todinho é igual àquele lá de cima. Só que esse aqui de cima, ó, daqui para cá, certo, ó, ele vai valer quanto? A mais A mais A mais A, ou seja, vai valer 4A. Então, 4A é igual a 2B. Lados paralelos num retângulo possuem a mesma medida, né? Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é um sistema, né? Então, e o que ele quer saber é qual é a área do retângulo maior. Então, eu preciso saber quem é o A, quem é o B, né? Para saber quem é a base, quem é a altura. Então, a ideia que eu vou trabalhar aqui é a seguinte: eu vou simplificar, passar esses dois dividindo aqui para baixo do 4A. Esse aqui implica o seguinte, ó. 4A sobre 2 é igual a B. Ou seja, isso implica que o B é igual a 2A, tá? Pronto. O que eu faço agora? Eu vou pegar aqui a minha primeira equação, que é A mais B igual a 21, e vou substituir o B, que é 2A. Então, vai ficar A mais 2A igual a 21. 2A mais A é 3A, né? Então, daqui você vai ter o seguinte, ó. 3A igual a 21. Portanto, A é igual a 21 dividido por 3. Por 3. Ou seja, o A é 7. O A é 7. O A sendo 7, como o B é 2A, então B vai ser 2A, né? 2 vezes A, é 2 vezes 7, que é quanto? 14. Veja que satisfaz, né? Porque esse aqui é 14 e aqui é 7. 14 mais 7 é 21. E essa base aqui é 2B, ou seja, 2 vezes 14, né? Que é 28. E também pode ser 4 vezes A, né? 4 vezes 7, 28, né? Então, resposta. A área do retângulo maior, acho que eu vou fazer aqui de preto mesmo. A área do maior retângulo, né? Retângulo vai ser base vezes a altura, ou seja, vai ser 28 vezes 21. Até que vai dar isso aqui, fazendo a continha aqui. 28 vezes 21. 1 vezes 8 é 8, vezes 2 é 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, 1 é 5. Baixo 8, 6 com 2 são 8, baixo 5. 588 centímetros quadrados. Então, a resposta era essa aqui, tá? Certo? Vou dar isso aqui. Tá? Eu vou mandar essa solução para vocês, certo? Vou salvar aqui.
Solução. Professor, você pode repetir? De trabalho, salvar. Deixa eu ver aqui, né? Vou abrir ela aqui de novo. Pronto. Vamos lá. Qual é a parte que tu não entendeu? Tudo? Eu repito tudo? A Vamos. partir desse 4A sobre 2. Certo, certo. Daqui, né? Então, tu tinha o seguinte, ó. Ele fala na questão que esses retângulos todos aqui, eles são congruentes, tá? Eles são idênticos. Então, as medidas dos lados, né? Do lado menor de cada um é igualzinha, e do lado maior é igualzinha entre si. Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Aqui na lateral é B, 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 B e B. Em seguida, aqui você tem o A aqui na lateral, embaixo aqui tem o B, aqui tem o B, e aqui é A, e assim vai. Então, com base nessa observação, a gente vai montar duas equações. Para essa primeira equação, eu vou olhar na direção vertical aqui, ó. Daqui para cá é 21, e aqui do lado é A mais B. Então, olhando para esse retângulo grandão aqui, os lados paralelos são iguais. Então, A mais B é igual a 21. Se eu olhar na direção horizontal agora, né? Eu tenho lá em cima A mais A mais A mais A. Então, eu tenho 4A aqui em cima. Se eu olhar aqui para baixo, ó, eu tenho B mais B, que é o quê? 2B. Então, esse lado aqui de cima é igual àquele lado lá de baixo aqui, ó. Então, 4A é igual a 2B, certo? Até as equações, beleza, né? Agora, eu tenho que trabalhar as equações para encontrar o A e o B. Então, o que que eu fiz? Esse 2, ele está aqui multiplicando esse B, ó. Ele vai passar para cá, para baixo do 4, dividindo, ó. Aí vai ficar 4A sobre 2 igual a B. Quanto é 4 dividido por 2, né? 2. Então, B, eu repito aqui, ó. B é igual a 4A dividido por 2, 2A. B é igual a 2A. Qual é o método que eu vou aplicar agora para resolver o sistema? É o método da substituição. Eu vou pegar esse B, que é igual a 2A, e vou substituir aqui na primeira equação, ó, que é A mais B igual a 21. Então, eu repeti aqui a equação, ó, A mais B igual a 21. Daí, A mais, quem é B, ó? Eu substituí, ó, 2A igual a 21. 2A mais A, dá o quê, ó? 3A igual a 21. 3 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 21 por 3 dá quanto? 7. Descobrir o valor do A, é muito fácil descobrir o valor do B aqui, ó, porque o B é 2A. Então, eu faço 2 vezes 7. 2 vezes 7 é quanto? 14. Então, o B é 14, tá? Então, o A é 7 e o B é 14. Descobri as medidas desconhecidas que tinha aqui, então eu sei a área desse retângulozão grande aqui. O A mais B, ó, 14 mais 7 é 21, que é a sua altura, e a sua base vai ser 2 vezes B, como o B é 14, vai ser 2 vezes 14, que é 28, ou então olhe lá para cima, 4 vezes A. 4 vezes 7 vai dar de novo o quê, ó? 28 também. Para calcular a área do retângulo, relembrando a aula passada, o que que eu faço? Base vezes a altura. Então, fica 28, que é a base, vezes a altura, que é 21, ó, né? 28 vezes 21, fiz a continha ali do lado dá 588. Uma outra forma de você achar era simplesmente você fazer A vezes B, né? E multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são 6 retângulos, né? Tá certo? Essa era outra forma de você fazer, que também vai dar esse 588 aqui, tá bom? Pronto, então agora vou passar para o tema da aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver algumas coisas diferentes, porque é o seguinte, a gente vai ver mais algumas fórmulas para calcular a área de um triângulo, tá? Porque depende da situação, tá? Então, a primeira situação que eu tenho aqui é o seguinte, ó, a fórmula do seno. Por que que ela vai levar esse nome, né? Tem como a gente calcular a área desse triângulo sabendo o lado A, sabendo o lado B e sabendo o ângulo entre eles. O ângulo ou o seno do ângulo, tá? Já já eu vou lembrar o que que é o seno, certo? Para quem não viu ou para quem viu e não lembra mais. Então, a fórmula é essa aqui, aqui do lado, ó. A área do triângulo ABC vai ser o lado A vezes o lado B, vezes o seno do ângulo entre eles, tudo dividido por 2, tá bom? Antes de eu mostrar aqui a fórmula em si, né, a demonstração, eu gostaria de fazer uma aplicaçãozinha rápida aqui embaixo, tá? Então, se liga aqui nesse exemplo aqui, ó.
tu tem aqui, esse lado aqui mede 10, esse ângulo aqui mede 30 graus e esse lado aqui mede 12. Então, como é que eu posso calcular a área desse triângulo? Então, a área, segundo aquela fórmula ali, ó, vai ser o seguinte, vai ser 10 vezes 12, vezes o seno de 30 graus, dividido por 2, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, 10 vezes 12 é 120. Por enquanto, eu vou deixar o seno de 30 aqui, não vou mexer agora, sobre 2. 120 dividido por 2 dá 60, então eu vou dividir logo, tá? Então, vai ficar 60 vezes o seno de 30. Pronto. Então, para eu saber a área, eu tenho que saber quanto é o seno de 30. Para saber o seno de 30, eu preciso saber o que é seno, né? Então, antes dessa página aqui, eu vou colocar aqui outra mais na frente, para a gente recordar o seguinte. Quando é que eu tenho o estudo de seno, cosseno e tangente? Primeiro de tudo, eu preciso ter um triângulo retângulo, tá? Então, eu vou fazer aqui um esboço aqui de um triângulo retângulo, tá? Vou puxar aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o meu ângulo alfa, bem aqui. Aqui você sabe que eu tenho um ângulo reto que mede 90 graus, tá? Então, o que é que vai ser, por definição, o seno do alfa? Seno do alfa. Vai ser o cateto oposto ao alfa, tá? Dividido pela medida da hipotenusa. Hipotenusa, certo? Então, isso aqui é uma definição, tá bom? Isso aqui não se demonstra, isso aqui você assume como verdade. Todo seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Como é que eu sei na figura que é o cateto oposto, pessoal? O cateto oposto é o que está na frente, ó. Faz uma setinha, ele está aqui na frente. Então, o cateto oposto, tá? Ele recebe uma abreviaçãozinha, CO. Hipotenusa a gente chama de H, tá? Então, esse aqui, ó, é o cateto oposto. E aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, tu tem aqui a hipotenusa, tá? H. Então, o seno, ele é uma relação trigonométrica, tá? É essa razão aqui, essa fração aqui, é a medida do cateto oposto ao ângulo, dividido pela medida da hipotenusa. Dito isso, a gente vai recordar o seno de 30. O seno de 30 graus, tem uma tabelinha, ele vale 1/2. Hoje, tá? Eu vou querer que vocês assumam que o seno de 30 é 1/2, porque em outra aula, não hoje, eu vou mostrar porque que o seno de 30 é 1/2. Aliás, a gente vai construir toda a tabela, tá? 30 graus, 45 graus e 60 graus. A gente vai justificar todos eles, seno, cosseno e tangente. Por enquanto, por hoje, eu só vou precisar trabalhar mais com o seno. Então, eu não vou esticar a baladeira e falar do cosseno da tangente por enquanto, tá bom? Eu tô construindo aqui só o que eu preciso para falar da área lá do triângulo, tá? Então, eu vou voltar aqui para a página anterior. Então, o seno de 30, ele vale 1/2, tá? Certo? A gente vai assumir por enquanto, depois é que eu vou mostrar por que é 1/2. Então, isso aqui vai ficar 60 vezes o seno de 30, que é 1/2. Então, isso aqui fica 60 vezes 1 é 60, dividido por 2 dá 30. Então, a área vale 30. Como ele não colocou aqui unidade, se ele colocasse aqui, metro, a área mediria em metros quadrados, tá? Se ele colocasse centímetros, centímetros quadrados. Se ele não colocou, também você não tem obrigação de colocar, não, tá? Então, a área é simplesmente 30 unidades de área, tá? Pode ser metro quadrado, centímetro, não importa. Pronto, então fizemos uma aplicação. Então, o que a gente viu nessa aplicação? Dá para calcular a área do triângulo, tendo as medidas de dois lados conhecidas e conhecendo o ângulo entre eles, né? E aí você conhece o seno do ângulo, tá? Você tem que conhecer o seno do ângulo. Pronto. Agora, a gente vai voltar aqui para a parte de cima e vai justificar de onde é que vem esse negócio aqui, tá? Com base na definição de seno. Olha essa situação aqui desse triângulo, essa figura, tá? A gente vai traçar a altura relativa ao lado BC, tá? Essa altura vai partir aqui do vértice A.
Então, vamos lá. A gente traça essa altura aqui, que eu vou fazer, tá? Partindo aqui do vértice A. Ela vai encontrar aqui a base, né? Formando ângulos retos, ângulos de 90 graus, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então, perceba que quando eu tracei essa altura, eu dividi a minha figura de maneira que agora eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo alfa bem aqui no cantinho, aqui esse A, eu posso encarar ele como uma hipotenusa, já que ele está oposto a um ângulo de 90 graus, e aqui eu encaro essa altura como o cateto oposto ao alfa, tá? Essa altura aqui eu vou chamar ela de H, certo? Então vamos lá, ó, presta atenção. Eu vou chamar essa altura aqui de H. Então, de acordo com o que eu expliquei aqui nessa página, o que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. O lado que está oposto ao alfa, na frente do alfa, é o cateto oposto, e a hipotenusa está oposta a 90 graus. Então vamos aqui, ó. Então vamos lá. Então, com base na definição de seno, nessa situação aqui, pessoal, o que vai ser o seno do alfa, então? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. O seno do alfa, vai ser, quem é o cateto oposto? H. Quem é a hipotenusa? É o A, porque está oposto ao 90 graus. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, ok? Então, o que vai acontecer agora? Eu posso aqui trabalhar essa proporção, ó. Eu posso colocar 1 aqui embaixo do seno, tá? E multiplicar em cruz isso aqui. Então, quando eu multiplicar em cruz, vai ficar o seguinte: H vezes 1, H. A vezes o seno de alfa é A vezes o seno de alfa. Aqui você pode estar pontinho ou o X, sinal de multiplicação, tá? A vezes o seno do alfa. Ou seja, a altura do triângulo, ela pode ficar em função do A e do seno do ângulo alfa, tá bom? Então, guarda essa informação. Guarda essa informação. O que eu vou precisar que vocês relembrem? Eu vou precisar que vocês lembrem na aula passada que eu falei várias vezes que quando você tem uma base e uma altura, você sabe calcular a área do triângulo. Como é que você faz? Você pega a base, multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a forma convencional, né? De você calcular a área do triângulo, né? Então, a gente sabe, então, que a área do triângulo ABC, pessoal, ABC, vai ser base, que é B, ó, que é o BC, né? Vezes a altura H, que eu tracei aqui, dividido por 2. Mas aí acontece o seguinte, ó. A gente acabou de descobrir que o H, ele pode ser escrito assim, ó. A vezes o seno do alfa. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai substituir aqui na área convencional. Então, vai ficar B vezes, quem é o H? A seno de alfa. B vezes A, seno de alfa, dividido por 2. Por questões de organização, a gente escreve o A na frente, né? Emprega a ordem alfabética, tá? Então, a área ABC vai ser igual a quê? B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Então, você tem A vezes B, seno do ângulo, dividido por 2, tá bom? Então, aqui está justificada a fórmula, de onde é que ela vem. Essas coisas não vêm do nada, não, tá? Elas vêm das demonstrações, né? Que a gente faz, que tem argumentos válidos, né? As coisas têm que ter argumentos válidos para funcionar, senão não funciona, tá bom? Então, a área do triângulo é A vezes B, vezes o seno do alfa sobre 2. Ou seja, produto dos lados, né, que formam o ângulo, A e B, seno do ângulo dividido por 2. Então, eu fiz primeiro aqui uma aplicação e depois a gente demonstrou, tá? A gente justificou a forma, tá certo? Bom, vamos lá, vamos ver o que tem aqui para frente, tá? Então, página 2 eu falei da definição de seno. Vamos para cá para a página 3. Outra situação que pode acontecer é de você, num triângulo, você não tem nenhuma altura traçada, você não conhece nenhuma altura, não conhece nenhum ângulo aqui, você não sabe quanto é que mede, mas você sabe quanto é que mede cada lado. Esse lado mede 7, ó, esse lado aqui mede 8 e esse lado mede 5.
Existe uma fórmula muito bacana para você calcular diretamente a área desse triângulo, sem precisar traçar nenhuma altura, nem nada aqui, tá? Apenas conhecendo as medidas dos três lados. Essa fórmula é conhecida como fórmula de Herão, ou de Heron, tá bom? O que é que diz a fórmula de Herão, né? Se um triângulo ABC possui lados AB, BC e AC, medindo Azinho, Bzinho e Czinho, respectivamente, né? Então, a sua área é, a área do triângulo ABC é igual. Você vai botar raiz quadrada aqui, grande, P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Parece uma coisa muito complicada, né? Só que não é. Onde o P, o que é esse P que está aí? É o semiperímetro, tá? Ou seja, ele é A mais B mais C sobre 2. O que é o perímetro, né? A soma dos lados. Então, o que é o semi? Semi quer dizer metade. Você divide por 2, tá? Então, não vou demonstrar essa fórmula aqui, até porque vocês não conhecem a lei dos cossenos, essas coisas ainda, tá? A gente vai deixá-la como verdade. Outras eu vou demonstrar, tá? Então, a gente vai aplicar isso nesse exemplo aqui, ó, desse triângulo aqui, 7, 5 e 8. Primeira coisa, não importa se você escolhe esse aqui para ser o A, esse aqui para ser o C e esse aqui para ser o B. A ordem não vai importar, porque aqui você tem produtos, ó. Nas multiplicações, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Certo? E também não vai alterar o semiperímetro, né? Que eu vou pegar sempre A mais B mais C sobre 2, tanto faz a ordem que você vai tomar, tá bom? Então, primeiramente, você escolhe o A, B e o C que você quer. Então, para mim aqui, eu vou escolher o A igual a 7, o B igual a 5 e o C igual a 8. Aí, o que, é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o P, o semiperímetro. Então, o que, é que vai ser o P? Você vai pegar A mais B mais C e vai dividir por 2. Então, vamos lá. O A é 7 para mim aqui. O B é 5. E o C é 8, ó. E vou dividir tudo por 2. 7 mais 5, 12. 12 mais 8 é 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, esse aqui é o semiperímetro, que eu preciso saber quem é para poder achar a minha área. Então, vamos lá. Agora eu vou jogar na fórmula de Heron, tá? O de Heron. Então, a área, posso batizar aqui os pontos de A, B e C, tá? Eu vou colocar na ordem que está no enunciado aqui. O AB é A, o BC é B, né? Então, o B é aqui e o C é aqui. O BC é B e o AC é C. Pronto. Então, tá aqui o triângulo ABC. Então, a área do triângulo. Aí, para simbolizar triângulos, a gente pode usar delta, tá? Ó. Delta, isso aqui em geometria quer dizer triângulo. Triângulo ABC é igual. Vamos lá. Quem é o P? 10. Então, vem P, que multiplica P menos A. Então, 10 menos 7. Vezes P menos B. Então, 10 menos 5. Vezes P menos C. Então, 10 menos 8. Ó. 10 menos 8. Fechou? Tudo isso aqui dentro do radical, tá? Então, não pode esquecer, ó. Tudo isso aqui dentro do radical. O resto aqui é fazer conta. Então, a área do triângulo ABC vai ser igual a quê? Vamos lá. 10 vezes 10 menos 7 é 3. 10 menos 5 é 5. 10 menos 8 é 2. Tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Aqui eu sugiro que você... se você tiver destreza em multiplicar e gerar números grandes, tudo bem. Eu acho que esse caso aqui não vai ter problema, não. 5 vezes 2 é 10, né? 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 3 é 300. Então, ficou raiz quadrada de 300. Porém, nós podemos melhorar esse resultado aqui. Como? Nota no seguinte. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100, né? 3 vezes 100. E aqui, a gente pode usar a propriedade de radicais, quebrar esse produto aqui no produto de dois radicais, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 3 eu sei que não é exata, então eu deixo aqui.
Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a resposta melhor é essa aqui, tá? 10 raiz de 3. A gente sabe que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, mas não precisa ir atrás disso, não. A não ser que a questão dissesse, né? Use raiz de 3 igual a 1,7. Aí você ia usar, tá? Então, você pode deixar assim. Então, essa é uma aplicação, tá? Da fórmula de Herão. De novo, recapitulando, quando é que você pode usar a fórmula de Herão? Quando você tem as medidas dos três lados do triângulo. Quando é que eu uso essa primeira aqui? Quando eu tenho o ângulo e os dois lados que o formam, ou o seno do ângulo e os dois lados que o formam, tá? Ok? Então, essa aqui foi uma aplicação da fórmula de Herão. Vamos para frente. No item 3, né, existe uma fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Os três lados têm a mesma medida, tá? Então, a fórmula da área de um triângulo equilátero de lado L é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer a demonstração pela fórmula de Heron, tá? O de Heron. E a segunda demonstração que eu vou dar é pela fórmula do seno, tá? A gente vai fazer duas demonstrações para isso. Vamos lá. Vamos para a primeira, pela fórmula de Heron. Como eu falei, quando você tem um triângulo equilátero, tá? Fazer mais ou menos aqui as medidas iguais, né? Quando você tem um triângulo equilátero, então essa medida desse lado é igual a essa medida aqui, que é igual a essa aqui. E no caso aqui eu vou chamar de L, tá? L, aqui é L e aqui é L. Então, pela fórmula de Heron, o que vai ser o semiperímetro disso aqui? O que vai ser o P? Ora, o P, pessoal, vai ser, como os três lados são iguais a L, vai ficar L mais L mais L sobre 2. Ou seja, vai ficar 3L sobre 2. E em particular também, para facilitar a nossa vida, que ninguém vai ficar repetindo coisa desnecessária, o P menos A vai ser igual ao P menos B e vai ser igual ao P menos C, porque A é igual a B, que é igual a C, e todos são iguais a L, tá? Então, no final das contas, isso aqui vai ficar como? Vai ficar P, que é 3L sobre 2, menos L, né? Menos L. Em cada um desses três aqui vai dar a mesma coisa. Aqui você coloca um aqui embaixo e pode aplicar o método da borboleta para fazer o MMC, né? Então, 3L vezes 1 dá 3L, menos 2 vezes L é 2L, tudo isso aqui dividido pelo produto aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, 3L menos 2L, isso aqui é 1L, né? A gente não precisa escrever o 1. Então, é L sobre 2. Então, isso aqui, preste atenção, é P menos A, P menos B e é P menos C também, porque todos são iguais a L, como eu falei. E o P é 3L sobre 2. Professor, Diga aí. eu não entendi essa parte dos L, não. É igual a 3L menos L, eu não entendi. Pronto, essa parte aqui? É. Pronto, os três lados são iguais, ó. Aqui é o A, digamos, aqui é o B e aqui é o C. Os três têm a mesma medida que a L. Então, o P não é igual para todo mundo? O P está aqui, é 3L sobre 2. Então, o P menos A vai ser igual ao P menos B, que vai ser igual ao P menos C. Pensa no número para facilitar a tua vida. Digamos que aqui é 5, 5 e 5. Então, aqui ficaria P menos 5, P menos 5 e P menos 5, entendeu? São todos iguais. Só que o P seria 5 mais 5 mais 5 sobre 2. Seria 3 vezes 5 sobre 2. Só que eu não sei se é 5. Eu quero generalizar, né? Eu quero fazer uma demonstração. Então, eu não posso colocar 5 aqui. Eu tenho que colocar L. Uma incógnita, né? Então, L mais L mais L, 3L sobre 2. Agora, ó, quem é o P? 3L sobre 2 menos. Quem é o C? L. Quem é o B? L. Quem é o A? L. Tá? Essas três coisas aqui são iguais, tá bom? São iguais aqui, é 3L sobre 2 menos L. O que acontece? Embaixo do L eu coloco 1 para fazer o MMC, pelo método da borboleta. Então, 3L vezes 1, 3L, ó. Menos, né? 2 vezes L, 2L. Sobre o produto dos denominadores. Então, 2 vezes 1, ó, 2. É aqui eu subtraio aqui em cima, normalmente. 3L menos 2L é L, ó.
Então, isso aqui fica L sobre 2. Então, P menos A é igual a L sobre 2. P menos B é igual a L sobre 2. E P menos C é igual a L sobre 2 também. Tá certo? Entendido agora? Eu não entendi esse Hum. por que teve que botar menos L. No Ó, 3, ele aí menos L. bem aqui tem uma vírgula, tá? Vou até botar ponto e vírgula. Ó, vamos lá. P menos A. Digamos, tu vai calcular P menos A. Quem é o P? Tá aqui, ó. P é igual a 3L sobre 2. Então, tu vai estar aqui, ó. 3L sobre 2. Menos, quem é o A? A igual a B igual a C igual a quê? L. É por isso, ó. Aí agora eu vou colocar 1, fazer MMC, do jeito que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou achar que isso aqui é igual a L sobre 2. Por que que eu preciso calcular P menos A? Porque se eu voltar aqui na página anterior, o que que aparece na fórmula de Heron aqui, ó? P menos A, P menos B e P menos C. Então, é por isso que eu preciso calcular quem é P menos A, quem é P menos B e quem é P menos C. Ficou claro agora? Entendi. Pronto, é por isso, pronto. Se tiver dúvida, perguntem mesmo, tá? Pergunta, não ficar com dúvida não. Pronto. Então, agora eu vou fazer o que eu disse, né? Eu vou passar para a fórmula de Heron. Então, vamos lá. Então, a área do triângulo, e aí do triângulo ABC, né? Delta ABC, vai ser igual a quê? Preste atenção. Quem é P? 3L sobre 2. Quem é P menos A? L sobre 2. Quem é P menos B? Mesma coisa. L sobre 2. Quem é P menos C? Também. L sobre 2. Lembra que na fórmula de Herão, isso aqui tudo tem que aparecer o quê? Dentro da raiz quadrada, né? Dentro da raiz quadrada. Então, vamos lá. Preste atenção aí, tá? Esse 3 aqui eu vou deixar aqui. Isso aqui tem várias fórmulas de a gente concluir, tá? Mas eu vou fazer essa aqui. L vezes L. Eu vou botar só L ao quadrado. Eu podia fazer L vezes L vezes L vezes L, ela elevada a 4, tá? Mas aí eu prefiro fazer do jeito que eu estou fazendo aqui mesmo. L vezes L, L ao quadrado. L vezes L, L ao quadrado de novo, tá? Vou já mostrar por que que eu estou fazendo assim. Sobre 2 vezes 2 é 4, né? 4. 2 vezes 2 é 4. Pronto. Aqui embaixo, se bem que aqui embaixo eu posso fazer 16 logo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16. A raiz quadrada de 16 é bem exatazinha, é 4. Pronto. Dentro da raiz quadrada, ó. Mais uma vez. Pronto. Vou colocar aqui o 2 aqui do índice, tá? E aí, por que que eu separei assim, com potências de 2? Porque agora você pode cancelar o 2 com esse aqui e com esse aqui, tá? Então, esse L sai do radical, esse L aqui, ó, sai do radical também, esse 3 aqui vai ficar, e você sabe que a raiz quadrada de 16 é 4, tá? Então, isso aqui vai ficar igual ao seguinte, vai ficar L sai, vezes L também sai, raiz quadrada de 3, eu vou botar aqui o 3, que não sai, sobre a raiz quadrada de 16, que é quanto? 4. Acontece o seguinte, L vezes L é exatamente L ao quadrado, né? Repete a base aqui e somos os expoentes, né? Que são 1 e 1, tá? Então, chegamos na fórmula que a gente queria demonstrar. A área de um triângulo ABC equilátero, tá? Cujo lado mede L, vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a fórmula está demonstrada. O que foi que eu fiz? Demonstrei que a fórmula é essa, utilizando a fórmula de Heron, tá? Isso é a primeira demonstração, primeira prova aqui, prova 1. Vamos para a prova 2. Então, vamos lá. Na prova 2, eu vou demonstrar a mesma fórmula, só que eu vou por um caminho diferente. Agora eu vou usar a fórmula do seno, tá bom? Do seno. O que eu vou fazer? Vou desenhar aqui o meu triângulo, mais ou menos, fazer um esboço da situação, para justificar o ângulo que eu vou tomar como base, tá? O ângulo que eu vou tomar como base. Então, prestem bastante atenção nisso que eu vou mostrar. Ó, esse lado aqui tem a mesma medida desse, que eu vou chamar de L, no caso. Então, aqui vai ser L,
aqui vai ser L, e aqui vai ser L também, certo? O que acontece? Nos triângulos equiláteros, os ângulos internos, todos eles vão ter a mesma medida também, tá? Dada a construção. Como a soma dos ângulos internos é 180 graus, então, para saber quanto é um camarada desse aqui, um cantinho desse aqui, basta que eu pegue 180 graus e divida por 3. Se eu pego 180 e divido por 3, eu obtenho exatamente 60 graus, tá? Então, isso aqui é 60 graus, isso aqui é 60 graus, isso aqui é 60 graus. Para eu fazer o que eu quero, que é demonstrar a fórmula pela fórmula do seno, né? Basta que eu tome um desses 60 graus aqui e observe que esse lado aqui é o L, esse lado aqui é o L também, e o ângulo entre eles é de 60 graus. Então, vamos lá pela fórmula do seno, né? Que é a primeira que a gente viu aqui, ó. Vai ficar um lado vezes o outro lado, seno do ângulo sobre 2. Então, vamos lá. Então, a área do triângulo ABC, vou chamar aqui de A, B e C, a área do triângulo ABC vai ser igual aqui. Vai ser este lado aqui, que é L, vezes este lado aqui, que também é L, vezes o seno do ângulo entre eles, seno de 60, dividido por 2. Então, aqui vai ficar o seguinte, L vezes L é L ao quadrado, vezes o seno de 60, dividido por 2. Mais uma vez, eu vou precisar que vocês confiem em mim, tá? Sobre 2, vezes... E o seno de 60, tá? O seno de 60, a gente vai adotar como verdade só depois, em outra aula que eu vou mostrar por que dá esse valor. O seno de 60 graus, tá? Ele vale exatamente raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é outra coisa que a gente vai assumir como verdade por enquanto, para demonstrar só depois em outra aula, tá? Então, o seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Fazendo as continhas para fechar, então aqui vai ficar L ao quadrado vezes raiz de 3, então é L ao quadrado raiz de 3, sobre 2 vezes 2 é 4. Então, de novo, a gente provou a fórmula, tá? Chegou de novo que a área do triângulo equilátero de lado L é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por exemplo, né? Deixa eu só deixar um exemplozinho. Se o L for 10, quanto é que vai ser a área do triângulo? Então, é simples, substitui aqui direto, ó. Então, a área vai ser igual a lado ao quadrado, 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, raiz de 3 sobre 4. Como aqui é multiplicação, e o 100 é perfeitamente divisível por 4, né? Eu divido. 100 dividido por 4 dá 25. Então, isso aqui vai ficar 25 raiz quadrada de 3. A área de um triângulo retângulo, ou de um triângulo equilátero, né? Cujo lado mede 10, tá bom? Fiz uma ilustraçãozinha aí com exemplo. Vamos ver aqui qual é a próxima. Bom, outra situação que pode acontecer é essa aqui, tá? Quando você tem um triângulo inscrito numa circunferência. O que significa a palavra inscrito? Quer dizer dentro. Então, esse triângulo aqui, ó, ABC, ele está dentro dessa circunferência aqui em azul, ó. Então, a área desse triângulo vai ser o produto dos lados, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio da circunferência. Tá bom? Antes de procurar demonstrar isso, tá? Eu vou precisar de outros conceitos e eu vou fazer primeiro uma aplicação, tá? Então, suponha o seguinte, ó, observe essa aplicação aqui embaixo. Dadas as medidas dos lados do triângulo da figura abaixo, determine o raio da circunferência circunscrita, que é a circunferência que está fora, né? Então, vamos lá. O triângulo é que está inscrito, que é o triângulo é que está dentro da circunferência. Então, aqui, só para ilustrar, vou traçar aqui um raio aqui. Posso pegar esse ponto aqui até o centro. Então, digamos que aqui eu tenho aqui um raio, na verdade, né? Tem um ponto aqui da circunferência que é o vértice do triângulo, tá?
Opa, saiu fora. Vamos ver se fica mais ou menos aí, né? Então, vamos lá. Esse aí vai ser um raio, tá? Vou chamar aqui de R. Então, o nosso objetivo é encontrar esse raio aqui. Como é que a gente pode fazer para encontrar esse raio, né? Pois é. Note o seguinte. A área do triângulo vai ser, pela fórmula que está aqui em cima, ó, vai ser o produto dos três lados dividido por 4 vezes o raio, né? Então, vamos lá, ó. Então, esse aqui vai ser, eu posso chamar esse aqui de A, ó, o 10, posso chamar esse aqui de B, o 9, e o C vai ser o 7, tá? Então, vai ficar 10 vezes 9 vezes 7, 10 vezes 9 vezes 7, sobre 4R, tá? Eu sei que isso aqui vai dar o seguinte: 7 vezes 9 é 63, vezes 10 é só acrescentar o zero, né? 630 sobre 4R. Então, com isso aqui, como eu não sei a área do triângulo por enquanto, não dá para achar o R, né? Que é o nosso objetivo. Mas, nós sabemos a fórmula de Heron, o de Herão. Nós sabemos que quando nós temos os três lados do triângulo, 10, 7 e 9, que nós temos aqui, nós vamos conseguir encontrar esta área aqui. E aí, encontrando um valor numérico, por exemplo, se eu encontrar 210, por exemplo, eu substituo aqui e tenho condição de achar o R, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Para resolver essa questão, a gente precisa combinar duas fórmulas. A gente precisa combinar esta fórmula aqui do raio, que é o que a gente quer encontrar, que é o R, com a fórmula de Heron, tá? Para saber quanto é que mede a área do triângulo. Então, vamos lá. Agora a gente vai complementar com a fórmula de Heron. Então, pela fórmula de Heron, o que que vai acontecer? Vou colocar aqui. Vou colocar só assim mesmo. Pela fórmula de Heron, tá? A gente sabe o seguinte. O P, né, que é o semiperímetro do triângulo, vai ser A mais B mais C sobre 2. Então, 10 mais 9 mais 7 sobre 2. 10 mais 9 mais 7 sobre 2. 9 com 6 dá 15, 9 com 7 é 16, 16 com 10 é 26, então eu vou ter 26 dividido por 2, né? 26 por 2, isso aqui dá 13. Então, isso aqui é o semiperímetro do triângulo. Vamos para a forma de Heron, então. Então, a área vai ser igual a quê? P, 13, né? Que multiplica P menos A, 13 menos 10, que multiplica P menos B, ou seja, 13 menos 9, que multiplica P menos C, ou seja, 13 menos 7. Tudo isso aqui dentro do radical, né? Dentro da raiz quadrada. Então, veja, estão todos os valores numéricos aqui. Eu vou conseguir determinar a área, ó, que eu quero achar aqui para poder determinar o raio. Então, qual vai ser a área do triângulo? Qual vai ser a área do triângulo? Vai ficar 13. 13 menos 10 é 3. 13 menos 9 é 4. E 13 menos 7 é 6. Sugiro que ninguém vá multiplicar isso aqui para dar um número grande para depois fazer fatoração. É mais fácil pensar assim, ó. O 13 você deixa, é primo. O 3 também é primo, não vai dar para fatorar. Agora, o 4. O 4 é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado. E o 6 dá para fatorar também. É 2 vezes 3. Tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Presta bastante atenção. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na frente, ó. O que que acontece, ó? Presta atenção que aqui, ó, eu tenho 3 repetido, né? Eu tenho esse 3 aqui e esse 3 aqui. Então, eu vou agrupar eles, ó. Então, eu vou deixar 2 ao quadrado. Professor, você não vai agrupar esse 2 ao quadrado com esse, não? Não, porque aqui é 1. Se eu repetir a base e somar os expoentes, aí vai ficar 2 à terceira. E ali eu tenho uma raiz quadrada. Eu não vou conseguir cortar o 2 com o 3. Não posso fazer isso aqui. Então, o 2 eu não vou agrupar, tá? Eu vou agrupar o 3. Então, ó, vou deixar aqui o 13 vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, eu vou deixar assim,
vezes o 2 que está aqui elevado a 1. Pronto. Tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Pronto. Agora vai sair um monte de gente aí do radical, né? Vai sair um bocado de gente aqui do radical, ó. Então, eu vou conseguir cancelar o 2 com esse 2 aqui, com esse 2 aqui. Se não tiver, não sai do radical. Então, esse 3 aqui sai. Esse 2 aqui também sai. O 13 fica e esse 2 aqui também fica. Então, fica raiz de 13 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, eu deixo aqui. Raiz quadrada, aqui não tem mais o que fazer, a não sei multiplicar, né? Então, raiz quadrada de 26. Então, perceba, 6 raiz quadrada de 26 é a medida da área do triângulo, tá? Essa área aqui, ó, que eu desconhecia no começo. Agora eu sei quanto é. Sabendo a área, através dessa formulazinha aqui, eu consigo determinar o raio do círculo, da circunferência. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai substituir o valor numérico aqui que a gente encontrou, tá? Então, como é que vai ficar? Deixa eu ver se essa folha aqui tem mais espaço. Se não tiver, eu faço em outra. Acho que eu vou colocar outra aqui. Então, vamos lá. Então, a área, que é 6 raiz de 26, vai ser igual, como é que tá a continha aqui? Ó, 630 sobre 4R. Então, vamos lá. 630 sobre 4R. Uma dica legal para vocês, se vocês lembram lá da aula de proporção que eu falei, né? Tinha umas regras de 3 e tal. Veja se esses números aqui dá para simplificar, ó. 630, ele é por 6, né? Vamos ver aqui, ó. 630 por 6. 6 vezes 1 é 6, para 6 nada. Assinalo 3 embaixo. 3 é pouco para dividir por 6. Eu tenho que colocar um zero no quociente, assinalar o zero que está aqui e baixar, né? 30 por 6 dá 5, ó. 6 vezes 5 é 30, e aqui o resto é zero. Então, dá 105. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui, ó. 6 por 6 é 1. 630 por 6 dá 105. Então, ficou o seguinte. Raiz quadrada de 26 sobre 1, né? Igual a 105 sobre 4R. Aqui não dá mais para simplificar. 105 não é por 4. Então, eu vou simplesmente multiplicar em cruz. Então, vai ficar 4R vezes raiz de 26 igual a 105 vezes 1, que é 105. Esse 4 e esse raiz de 26 que estão multiplicando R, a gente vai passar todos eles para cá dividindo. Aí vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar R igual a 105 sobre 4 raiz de 26. Aqui vai entrar em jogo outra coisinha da matemática básica do Fundamental 2, que é chamar de racionalizar, tá? O que é racionalizar? É você tirar o radical, deixar a fração, digamos assim, sem radical embaixo, tá? No denominador. Como é que a gente faz para tirar o radical daqui? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 26, tá? A gente multiplica aqui por raiz de 26 e aqui embaixo também. Isso é racionalizar, tá bom? Então, o R vai ser igual a 105 raiz de 26 sobre 4 vezes raiz de 26 vezes raiz de 26, isso é raiz de 26 ao quadrado. Só que você sabe que vai cortar aqui, ó, esse 2 com esse, ó. Aí vai ficar só o 26 embaixo. Novamente, aqui não dá mais para simplificar, 105 não é por 4, nem é por 26, então o que eu vou fazer é multiplicar. Então, o meu raio é esse negócio feioso aqui mesmo, tá? Não é porque a resposta deu assim que tá errado, não. O raio é isso aqui mesmo, ó. 105 raiz quadrada de 26 dividido por 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2 são 10, 104. Então, esse aqui é o raio da circunferência, tá bom? Então, nós precisamos intercalar nessa questão duas fórmulas, né? Nós precisamos dessa fórmula aqui, tá? Que foi apresentada logo aqui acima, tá? Quando eu tenho um triângulo inscrito na circunferência, a área dele é A vezes B vezes C sobre 4 vezes o raio.
tá? E precisamos também da fórmula de Heron, para saber essa área, e sabendo a área do triângulo, a gente sabe o raio, tá bom? Como é que eu posso justificar essa fórmula aqui, né? Vamos lá, tá? A gente vai soltar um pouquinho isso aqui, vou colocar aqui em ocultar, para vocês verem uma coisinha aqui, tá? Presta atenção nisso que eu vou fazer agora. Acho que eu vou botar a janela de geometria mesmo. Então é o seguinte, vou colocar aqui o tamanho da fonte maior, senão vocês não vão conseguir enxergar aí. Então é o seguinte, eu vou criar aqui uma circunferência, tá? Vou marcar o centro aqui. Pronto, vou criar aqui uma circunferência, que esse tamanho aqui tá bom. Então é o seguinte, nessa circunferência aqui, eu vou traçar uma reta que passa por um diâmetro, tá? Vou fazer aqui uma reta, colocar o centro, esse ponto aqui, por exemplo. Então, essa reta aqui passa por um diâmetro dela, tá? Porque passa pelo centro. Vou marcar esse ponto aqui. Aliás, aqui eu vou marcar o ponto de interseção bem aqui, tá? E aí, o que é que acontece? Agora eu vou construir aqui nessa situação um triângulo. Eu vou deixar de exibir essa reta aqui, exibir objeto. Eu vou construir um triângulo que um lado dele seja diâmetro, tá? Por exemplo, ó, isso aqui vai ser um lado. O outro vértice do triângulo vai estar aqui em cima da circunferência. Vou botar bem aqui assim, por exemplo. Agora, vou fazer aqui o triângulo, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, acho que eu vou fazer o triângulo, vou usar segmento mesmo, que dá certo. Então, vou fazer aqui, e vou fazer outro segmento aqui. O que é que tem de especial sobre esse triângulo, né? Sempre que eu tiver um triângulo nessa situação aqui, em que um lado dele está sobre um diâmetro, ele vai ser um triângulo retângulo, tá bom? Vou usar aqui ângulo, fazer o ângulo aqui. Esse aqui é o de fora, né? 270 graus, claro. Fazer o ângulo de dentro aqui. Tá? Então, presta atenção. Percebe o seguinte, ó. Esse ângulo aqui é de 90 graus, tá vendo, ó? Marcou aqui 90 graus, tá? Então, ó, sempre que eu tomar um triângulo nessa situação aqui, em que um diâmetro dele está sobre a circunferência, ele vai ser um triângulo retângulo, tá? Eu posso usar aqui a ferramenta mover, e eu posso mover isso aqui, ó. Para qualquer lugar que eu mover isso aqui, ó, esse ângulo sempre vai ser um ângulo reto, tá certo? Aí você pode pensar assim, por que o senhor está falando disso? Eu vou precisar desse tipo de construção aqui, tá? Para demonstrar aquela área lá, tá certo? Aquela área lá. Então, agora a gente vai esquecer um pouco isso aqui, por enquanto, tá? Deixa aqui de lado. Posso até reduzir se eu quiser. E aí nós vamos construir uma nova situação aqui, onde tem uma circunferência e um triângulo escrito nela, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma circunferência de novo. Um pouco maior, né? Pronto. Agora, nessa circunferência aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um triângulo aqui que não esteja nessa situação, tá? Um lado dele não é diâmetro. Então, vamos lá. Vou marcar aqui um ponto aqui. Vou fazer o triângulo mesmo. Então, vou marcar um ponto. Pode ser esse aqui mesmo. Esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Aqui. E vou fechar aqui, ó. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Presta atenção que aí eu tenho um triângulo escrito numa circunferência, né? Tá dentro da circunferência. Então, é o seguinte. Aqui, eu posso ter esse lado aqui medindo A. Vou colocar aqui A. Esse aqui medindo B. Professor. Diga aí. Mas quando o triângulo está inscrito numa circunferência, ele sempre vai ter a medida de cada lado? Ou não? Assim, como assim? Se ele vai ser dado? Depende do problema. Depende se vai ser dado ou não. É por isso que eu estou dizendo assim, você tem várias maneiras de calcular um triângulo, vai depender dos dados da questão, né? Por exemplo, aqui a gente já viu hoje, ó, que aqui vai depender de cada situação. Nessa primeira situação é uma situação diferente, você tem os lados e o ângulo. Nessa segunda,
Opa, não é aqui. Nessa segunda, você tem os três lados, então fórmula de Herão. Nessa aqui, você tem um triângulo equilátero, é um caso ainda mais particular, né? Nessa aqui, opa, nessa aqui, ó, já é outra fórmula, né? Quando você tem o triângulo, você tem os três lados, mas por que que ela difere da fórmula de Herão? Porque entra em jogo uma circunferência, né? Então tem tudo isso em jogo, entendeu? Vai depender de cada situação, ok? Entendi. Certo? Então depende, né? Deixa eu ocultar aqui e voltar. Então vamos lá. Pega aqui a circunferência. A gente vai tentar fazer uma coisa agora aqui. O que que a gente vai tentar fazer, pessoal? A gente vai tentar traçar aqui um diâmetro aqui, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou ligar isso por uma reta aqui. Vou fazer aqui uma reta. Então, ligar esse ponto aqui ao centro, tá? Lá embaixo eu vou marcar o ponto de interseção, que é esse aqui de baixo. Pronto. Agora, eu vou deixar de exibir essa retazinha aqui, exibir o objeto, e vou traçar só o que eu quero, que é o diâmetro, tá? Segmento, vou fazer aqui o diâmetro. Ó, vou fazer aqui. Agora presta bastante atenção nesse detalhe que eu vou fazer agora, tá? O que eu vou fazer agora? Ó? Posso até reduzir um pouco aqui. Ó, eu vou ligar este pontinho aqui de baixo com esse vértice aqui, ó, em azul aqui, tá? Então eu vou ligar aqui, ó. Vou ligar para cá, tá? Na hora que eu fiz isso, eu formei esse triângulozinho aqui, ó. Esse ângulo aqui é todo de 90 graus, ó. Recai naquela situação ali do lado, né, ó. Porque note o seguinte, ó. Eu posso até fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui propriedades. Deixa eu ver se eu reduzo aqui a cor para ficar mais transparente, para destacar mais o que eu quero colocar para vocês, tá? Ó, esse segmento aqui, que eu vou alterar a cor dele para azul, sei lá. Pronto. Estilo, eu vou aumentar um pouco aqui a linha. Ó, isso aqui é um diâmetro, tá vendo, ó? Ele recai nessa situação que tá aqui do lado, ó. Então, o diâmetro, então esse triângulo aqui, ó, ele está inscrito na circunferência, né? Na semicircunferência, na verdade, né? Então, esse ângulo aqui do cantinho aqui vai ser um ângulo de 90 graus, ó. Se eu for marcar ângulo, tá? Clicar aqui no vértice, no outro, ó, percebe, ó. Esse ângulozinho aqui, ó, ele é de 90 graus, tá certo? Então, essa situação Então, vai ser... Oi, então diga aí. agora, então agora não é mais só um triângulo, são dois, né? Eu construí outro, né? Mas eu construí esse outro aqui para me ajudar a demonstrar a fórmula da área desse, ó. Deixa eu colocar ele aqui, sei lá, de outra cor, digamos, de verde. Deixa eu colocar a transparência aqui. Eu quero determinar a área desse rapaz aqui, ó. É ele que me interessa. Ele tem lados A, B e C. Eu quero provar que se o raio aqui é R, né? Deixa eu colocar aqui um texto aqui. Que se esse raio aqui é Rzão, né? Rzão. Eu quero provar que a área desse cara é A vezes B vezes C sobre 4 vezes esse raio. É isso que a gente está interessado em demonstrar. Tá bom? A ideia é isso aí. Agora, eu vou precisar que vocês tenham outro conhecimentozinho que eu vou abordar agora. Meu Deus do céu, fechei foi tudo. Deixa eu ver, exibir a janela de visualização. Ah, voltei, pronto. Então é o seguinte, ó, vou colocar isso aqui pro lado. O que acontece? Não tenho como fechar essa janela aqui, até aqui, pronto. Então vamos lá, ó. Agora, preste atenção que eu vou abrir uma nova janela aqui para mostrar uma coisa que eu tenho que convencer vocês antes, tá? Nova janela. Vou tirar esses eixos, essa malha que eu não vou precisar. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, para vocês enxergarem melhor aí as coisas. 24 mesmo. Ó, vou pegar de novo aqui uma circunferência, tá? E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, nessa circunferência. Vou tirar esse rótulo aqui que não precisa. Esse ponto aqui, eu posso usar ele. Vamos lá. Quando eu tiver dois ângulos olhando para o mesmo arco, tá bom? Eles vão ter a mesma medida, tá certo? O que que eu quero dizer com isso, ó? Eu vou fazer aqui um ponto aqui, só para colocar aqui um ângulo central, tá? Vou colocar aqui um ângulo central. Segmento. Vou colocar aqui um ângulo central. Vamos ver a medida desse ângulo aí, tá? CAB. Pronto.
Então, veja aqui a medida que ele está dando, ó, 66,99, quase 67 graus, né? Digamos assim, ó. O que que acontece? Quando eu tenho um ângulo inscrito na circunferência, o vértice do ângulo inscrito, ele fica sobre a circunferência, por aqui assim, ó. Então, se eu tiver um ângulo que ele tem um vértice aqui em cima da circunferência, ele é chamado de ângulo inscrito, tá? Vamos fazer aqui os lados do ângulo inscrito. Então, eu vou fazer aqui o segmento, pegar aqui BD, e eu vou pegar aqui CD, tá? Eu vou arrastar para cá, só para ficar melhorzinho, né? Não ficar tão feio. Pronto. Esse ângulo aqui que eu coloquei, BDC, ele é um ângulo chamado de ângulo inscrito, ó, porque o vértice dele está sobre a circunferência. Então, existe um teorema que garante que esse ângulo aqui, tá? A medida dele é sempre metade do central, tá? Então, se eu fazer aqui a ferramenta ângulo, C, D, B. Ó, olha aqui a medida dele, tá vendo? Ó, 33,49 graus, metade dessa daqui. Sempre vai ser assim. Eu posso tentar variar aqui para achar medidas mais inteirazinhas. Eu não quero perder muito tempo não, tá? 69, enfim, no dedo é difícil a gente chegar nos 70 graus, 80 graus, mas dá, tá? Sempre vai ser metade, ó. Sempre vai ser metade do central, sempre, não importa. Não importa se ele é 90 graus, se ele for 90 graus, vai ser 45 ali. Sempre é assim, tá? Mas por que que eu tô falando disso, né? Mais uma vez. Eu vou tirar o ângulo central por enquanto, vou deixar de exibir isso aqui, tá? Deixar de exibir isso aqui. O A não, mas o alfa eu vou deixar de exibir por enquanto. Esse rótulo aqui, eu não preciso disso, tá só poluindo a figura. Esse rótulo aqui também não. Agora, tá? E não vou precisar do A por enquanto também não. Agora eu quero que vocês prestem atenção só nesse arco BC aqui, tá? Ó, esse arco BC, tá? Então, o que é que acontece? Se eu tiver outro camarada aqui inscrito, tá? Olhando, mirando para esse arco BC aqui, ele vai ter essa mesma medida aqui do beta, ó, 40,77 graus. Eu vou construir isso agora, tá? Então, eu vou pegar um ponto aqui, por aqui assim, e vou fazer o ângulo, tá? O ângulo inscrito aqui de vértice E. Então, vamos lá. Faço aqui o segmento e ligo aqui o E ao B, tá? Esquece esse J e esse K aqui, porque são só nomes dos segmentos, tá? Não precisa saber deles, não. Vamos fazer esse ângulo aqui, ó. Então, vamos lá. Ângulo. Eu vou marcar C, E e B. Ó, olha a medida que ele colocou aqui, ó. 40,77, tá vendo, ó? Então, eles todos estão mirando para esse arco BC aqui. Deixa eu tentar tirar a circunferência e ver se eu consigo fazer aqui um arco. Compasso, arco circular, né? Para arco circular, selecione o centro e depois os dois pontos. Então, vamos lá. O centro do arco é aqui no arco. Selecione o centro e os dois pontos, digamos, B e C. Ele vai fazer o maior, né? Eu não quero que ele faça o maior, não. Eu quero esse aqui. A, C e D. Eu quero só esse arco aqui, da circunferência, tá? Então, nessa situação aqui, toda vida que eu tiver dois ângulos inscritos que eles estão determinando o mesmo arco aqui, ó, BC, eles vão ter a mesma medida, tá bom? Posso exibir essa circunferência de novo, posso colocar esse arco aqui de outra cor, só para realçar ele, vou botar de vermelho, o estilo eu vou aumentar o tamanho da linha aqui, só para realçar, vou botar no maior que tiver, no 13, tá? Então, é isso que eu quero que vocês notem, colocar aqui a circunferência de volta, tá? Então, se esses caras geram o mesmo arco, ó, eles vão ter sempre a mesma medida, ó, 40,77 no caso aqui, ó, certo? Sempre vai ser a mesma medida do que tiver aqui, tá? Se eu variar o arco, ó, tá certo? Eu tô variando o arco, né? Ó, os ângulos também variam, só que eles variam iguais, ó, 25,84 graus. E aqui, ó, 25,84 graus, sempre assim. Isso vai ser muito importante para a nossa demonstração, tá? Agora eu vou voltar aqui na outra janela para a gente fazer a demonstração, tá? O que, que vai acontecer? Eu vou ver se eu consigo fazer aqui um recorte disso aqui, um recorte rápido, novo. Vamos fazer um recorte disso aqui, tá? Arquivo, salvar como.
recorte novo. Vou jogar aqui na área de trabalho. Salvar. E aí eu vou tentar puxar ele para cá, tá? Vou tentar abrir aqui no Sketchbook mesmo. Adicionar imagem. Vou colocar isso aqui. Então, presta atenção no que a gente vai fazer agora, tá? Pronto, acho que aqui tá bom. Precisa mais espaço que isso, não. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Tá? Eu quero que vocês percebam aqui nesse negócio o seguinte. Eu tirei o lápis, mas deixa para lá. Vamos lá, eu espero que esteja aqui. De vermelho mesmo. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu quero que vocês prestem atenção nesse camaradazinho aqui, ó. Esse ângulozinho bem aqui, que eu vou chamar ele de alfa, tá? Ó, isso aqui vai ser o alfa, tá certo? Esse alfa, ele tá mirando com essa linha azul e essa linhazinha que vai até o 90 graus, essa linhazinha aqui de baixo, ó. Tá certo? Essas duas linhazinhas aqui, esses lados, digamos, ele tá mirando esse arco bem aqui, ó. Fiz aqui o arco, ó. Esse arco bem aqui, tá vendo, ó? Tá? Poderia chamar esse arco aqui de BC. Então, esse aqui seria o meu arco BC, digamos. Tá? BC. Enfim, o que acontece? Esse camarada aqui e esse aqui vão ser iguais, ó. Esse aqui do canto, ó. Ele também vai ser alfa. Pelo que eu acabei de explicar para vocês. Porque esse camarada aqui, ele tá mirando o mesmo arco que esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Estão mirando o mesmo arco. Então, esse aqui é alfa, tá? Esse aqui de baixo é alfa. Esse aqui também vai ser alfa. E isso aí é o que vai ser muito importante para fazer essa nossa demonstração, tá? Eu quero que vocês notem o seguinte. Lembra da primeira fórmula que eu falei lá na aula de hoje? Vamos recapitular aqui, ó. Lembra que a primeira fórmula, que eu disse que dá para calcular a área tendo os lados e o ângulo entre eles, o seno do ângulo? Então, é isso que a gente vai tomar por base essa formulazinha aqui no começo, tá? Vou ocultar aqui. Então, o que eu vou fazer? A área do meu triângulo, eu posso chamar aqui de ABC, sei lá, a área do meu triângulo, pessoal, vai ser este lado aqui de baixo, ó, esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui que tá pintado de verde. Vai ser esse lado aqui de baixo, que é o C, tá? O C, vezes esse lado aqui, ó, aqui, que é o B, tá bom? Vezes B, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o alfa, né? Seno do alfa. Tudo isso dividido por 2, tá? Repare que o B já apareceu, o C já apareceu, só não apareceu ainda foi o A, né? E o raio. Eles vão aparecer agora, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou fazer agora. Ó, olha para esse alfa bem aqui, ó. E olha para esse triângulo retângulo aqui, ó, tá? O alfa tem um cateto oposto aqui na frente, ó. Quem é o cateto oposto? A. Então, o seno do alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa neste triângulozinho aqui de baixo, ó? Esquece por enquanto esse triângulo verde, esquece. Olha só para o triângulo retângulo, esse aqui. Cateto oposto é A. Sobre a hipotenusa, que é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, vai ser isso aqui, ó. R mais R, né? Que isso aqui é um diâmetro. Ou seja, R mais R é o quê? 2R. Então, pessoal, o seno do alfa vai ser A sobre 2R. Mas agora, eu posso trabalhar isso aqui com uma proporção. Eu posso colocar aqui um aqui embaixo, ó, do seno, e multiplicar em cruz. Então, isso vai implicar o seguinte, ó. A vezes 1 é A, vai ser igual a 2R seno de alfa, né, ó. 2R seno de alfa, tá? Olha aí, interessante, né? Mas, professor, o senhor não tem o A aqui não para substituir, o senhor tem o seno, né? Então eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o seno aqui do jeito que ele está. Então eu sei que o seno de alfa é A sobre 2R. Então, é esse camarada que eu vou pegar e vou substituir aqui na fórmula aqui em cima. Ó. Eu vou jogar ele aqui em cima. E aí vai estar demonstrada a fórmula, tá bom? Então, vamos lá, fazer aqui de outra cor.
Então, a nossa área, pessoal, desse triângulozinho em verde, vai ser B vezes C, que é a mesma coisa que C vezes B, vezes, quem é o seno do alfa aqui, ó? A sobre 2R. Então, A sobre 2R. Percebe o seguinte, ó, BC, seno, tudo isso aqui dividido por 2, ó. Então, eu tenho aqui uma divisão de frações, tá? Então, aqui está sobre 1, multiplica as frações normais. Agora, BC vezes A é a mesma coisa que ABC, né? ABC. Sobre 2R vezes 1. 2R sobre 2. Para concluir, divisão de frações. Como é que eu tenho que trabalhar na divisão de frações? Eu tenho que repetir a primeira, sobre 2R, e tenho que multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aqui é 2 sobre 1, ó. Qual é o inverso de 2 sobre 1? É 1 sobre 2. Pronto, cheguei na minha fórmula. ABC vezes 1 é ABC. 2R vezes 2, 4R. Tá? Pronto, demonstrei a fórmula. Tá? Então, é daqui que vem a fórmula. Mas para você saber isso, primeiramente, tem que saber que todo triângulo, né, cujo um lado dele está sobre um diâmetro, né, é um diâmetro, ele é um triângulo retângulo. E segundo, saber que se você tem dois ângulos inscritos que miram o mesmo arco, tá, o mesmo arco, então esses dois ângulos são congruentes, são iguais, tá certo? Isso é a chave para fazer a demonstração da fórmula, ok? Então, esse aqui também eu vou salvar e vou mandar para vocês, tá? Demonstração. Demonstração. Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo. Certo? Vamos voltar aqui agora. Então, feita a demonstração, a gente fica mais feliz, tá? Não é uma coisa só que a gente tem que crer, a gente acredita e vê que realmente funciona, que é verdade pelos argumentos, tá? E aí vamos ver o que eu tenho mais aqui, o que eu guardei, o que eu reservei mais aqui para vocês, tá? Antes da gente esgotar o tempo, né? O quinto caso, tá? O quinto caso é bastante interessante também, porque é referente à área de um triângulo em função dos seus lados e do raio da circunferência inscrita, tá bom? A circunferência agora é que está dentro do triângulo, tá certo? Então, a fórmula é a seguinte, ó. Se o triângulo ABC tem semiperímetro P e a circunferência inscrita, ou seja, a circunferência que está dentro dele, tem raio Rzinho, então a área desse triângulo vai ser simplesmente o semiperímetro dele multiplicado pelo raio da circunferência, da dita circunferência. Como é que a gente faz para demonstrar este negócio aqui, tá? É bem mais simples do que a demonstração anterior, tá? É o seguinte, deixa eu colocar aqui um tamanho menor. Você liga aqui os pontos de tangência ao centro, né? Então, você liga isso aqui, ó. Ponto de tangência ao centro. Opa! Pra cá, né? E aqui também, ponto de tangência ao centro. Por que que isso é importante? Né? Porque a chave está aí nesse negócio. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Na hora que você faz isso, que liga aqui os pontos de tangência, aqui vai ser 90 graus, aqui vai ser 90 graus, esse aqui do lado também, aqui também vai ser 90 graus, tá? E assim vai. Quando eu tenho duas tangentes a uma mesma circunferência, tá? Essas tangentes aqui vão ter o mesmo tamanho, tá bom? Então, esse segmentozinho que vai daqui para cá, ó, daqui para cá, e esse segmentozinho daqui para cá, eles são iguais em tamanho, tá bom? É fácil você justificar isso. Por que que é fácil? Porque aqui, ó, se você continuar e você ligar aqui o ponto A ao centro da circunferência, você tem dois triângulos retângulos, tá? Você tem dois triângulos retângulos, cujos catetos aqui são R e R, R e R também, e essa hipotenusa aqui, ó, que eu traço em vermelho, ela é comum aos dois triângulos. Então, se a hipotenusa é comum e dois catetos já têm a mesma medida, o outro cateto tem que ser igual. Esse cateto que é igual, eu vou chamar ele de x. X, então aqui também vai ser x.
Preste atenção, tá? Aqui em cima, nesse bico aqui, ó, nessa ponta aqui, pessoal, eu vou enxergar a mesma situação, ó. Se eu dividir aqui, ó, do C até o centro, ó, o que que vai acontecer? Eu vou ter dois triângulos retângulos, tá? Que tem um cateto comum, que é R e R aqui, ó. Aqui é R também, ó. Aqui é R. E essa hipotenusa aqui, ó, tá oposta a 90 graus, tá vendo? Ela é comum. Então, essa medida aqui desse cateto vai ser igual a essa. Essa medida daqui para cá, eu vou chamar ela de Y. E essa aqui também, eu vou chamar de Y. Para fechar, falta só esse cantinho aqui, ó. Mesmo argumento, tá? Mesmo argumento. Então, se eu tomar aqui e outra cor aqui, fizer aqui o centro, ligar aqui do centro até o terceiro vértice aqui, o B, ó, o que que vai acontecer, ó, tá? Eu vou ter aqui uma situação em que eu tenho dois triângulos retângulos que têm uma hipotenusa comum, que é esse que eu estou traçando aqui, tá? E que vão ter um cateto igual, que é R e R. Então, esse cateto aqui e esse tem a mesma medida. Daqui para cá eu vou chamar de Z, e daqui para cá eu vou chamar de Z, tá? Daqui para cá, ó, peraí. Daqui para cá vai ser Z. Tá? Então, agora eu quero que vocês pensem nessa figura dividida em três triângulos principais, tá bom? Dividida em três triângulos principais. Para facilitar, eu creio que eu vou fazer aqui um desenho auxiliar aqui. Eu vou tentar, né? Ocultar, vamos aqui o GeoGebra de novo. Arquivo, nova janela. Posso deixar essa janela mesmo, eixos e malha. Opções, deixa eu colocar aqui o tamanho da fonte maior. Pronto. Então, eu vou fazer uma situação, tá? De ter um triângulo aqui. Vou fazer aqui um triângulo qualquer. E eu quero construir a circunferência inscrita nele, tá? Então, vamos lá. Construir a circunferência, né? Como é que eu vou fazer? O centro dessa circunferência vai ser o ponto de encontro das bissetrizes internas, tá? Então, aqui eu posso fazer aqui uma bissetriz desse ângulo aqui. Ficando nessa reta e nessa. Tá aqui uma bissetriz, ó. E eu vou fazer a bissetriz desse ângulo interno aqui, no vértice C. Pronto, tá aqui outra bissetriz. No ponto de interseção delas, aqui, vai estar o centro da minha circunferência, tá? Eu vou deixar de exibir aqui essas retas, que eu não vou precisar delas, só do centro. Agora, para achar um ponto de tangência aqui, eu preciso de uma perpendicular, tá? Então, eu vou aqui traçar uma reta perpendicular a esse lado aqui, passando no ponto D, que é o centro da circunferência. Agora, eu vou determinar o ponto de interseção aqui embaixo, tá? Que é o ponto E, que vai ser importante para mim. Vou deixar de exibir essa reta, que eu não vou precisar dela. E agora, eu vou traçar a circunferência. Então, vamos lá. Aqui eu vou usar circunferência, dados o centro e um de seus pontos. Então, centro é o ponto D e um ponto é o ponto E. Então, é o que eu acabei de falar para vocês, ó, tá aí. Então, o centro da circunferência é o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos. Ó, se eu mover essa figura para qualquer lugar, eu ainda tenho a circunferência inscrita, tá vendo, ó? Ó, ela vai sempre tocar os três lados do triângulo, ó. Não importa se eu mover o B para cá, tá, ó. Posso mover o C para onde eu quiser aqui, tá? Eu sempre vou ter a circunferência inscrita, tá? Mas aí, por que que eu fiz isso, né? Por que que eu estou pedindo para vocês prestarem atenção nessa construção aqui? Eu vou deixar de exibir os rótulos desse negócio aqui, para não ficar muita coisa na figura. Também o rótulo disso aqui. Eu vou deixar aqui. Vamos só marcar os pontos de tangência, tá? Isso aqui eu vou deixar com a cor mais branda. Vou reduzir aqui a transparência para zero mesmo, porque eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu vou marcar aqui os pontos de tangência, tá? Interseção, ponto de tangência, ponto de tangência. Opa, ponto de tangência, pronto. Presta atenção aí, tá? Ó, foi o que eu fiz lá naquela figura, né? Eu dividi o triângulo em três triângulos, tá? Presta bastante atenção, ó. Eu peguei e dividi por aqui, não foi, ó? Dividi assim.
dividir aqui para cá e daqui para cá, ó. 3 triângulos, tá vendo? Os 3 triângulos, ó. Esse triângulo aqui, esse aqui de baixo e esse aqui. Esses 3 triângulos, pessoal, eles vão ter a mesma altura, que vai ser o raio do círculo, tá bom? Ó, se eu fizer aqui outro segmento, ó, ligar para cá, isso aqui é uma altura, é um raio, ó. Aqui foi outro raio, ó. E aqui foi outro raio, certo? Então, ó, deixa eu só frisar isso, né? Vou colocar isso aqui de outra cor. Então, propriedades, vou botar em vermelho a cor, estilo eu vou aumentar aqui. Quero frisar essa parte aqui, tá? Opacidade do traço. Pronto. Então, aí os 3 raios, tá? E aí eu peço que vocês prestem atenção nesses triângulos aqui. Esse triângulo aqui de baixo, ó. Esse triângulo aqui, ó, da lateral, e esse aqui da lateral, tá? Existem condições da gente encontrar as áreas deles, pelo que eu tenho lá na figura. Porque eu tenho esse lado aqui completo, é x mais e, se eu não me engano, é x mais y. Esse aqui é y mais e, e esse aqui de baixo vai ser x mais e, tá bom? Então, pelo que eu estou falando para vocês, deixa eu deixar de exibir isso aqui. A área do triângulo, tá? Esquecendo o círculo também, esqueci um pouco o círculo. A área desse triângulo é a soma de 3 áreas. É a área desse triângulo aqui do canto esquerdo, mais a área desse triângulo aqui do canto direito, mais a área desse triângulo aqui de baixo, ó, tá bom? Essa é a área desse triângulozão grande aqui. Então, vamos escrever isso lá. Vamos escrever. Ó. Então, quem vai ser a área do meu triângulo ABC? Vai ser a área desse triângulo aqui de baixo, que é x mais e, que é a base dele, né, ó. X mais e. Vezes a altura dele, que é esse Rzinho aqui, ó. Rzinho, sobre 2. Né? Mais. Quem vai ser a área desse triângulo aqui da ponta esquerda, pessoal? A base dele é x mais y. Ó. Então, vai ser x mais y vezes a altura dele, que também é r, tá? Dividido por 2. Mais, para finalizar, qual a área desse aqui do cantinho? Base, y mais e, vezes a altura, que é r, sobre 2. O que eu posso fazer aqui? Como tudo é 2 aqui nos denominadores, eu posso colocar tudo isso aqui em termos de uma única fração. Opa, deixa eu colocar aqui reto mesmo, né? Colocar tudo aqui em termos de uma única fração, ó, tá? E aí, o denominador dessa fração é 2. E antes, eu consigo colocar aqui o R em evidência, tá? O R aparece aqui, aqui e aqui. Joga o R em evidência. Então, vai ficar o seguinte, x mais e, aqui, x mais e, mais, aqui no meio vai ficar x mais y, e aqui vai ficar y mais e. Fechou o parênteses, né? Acho que aqui eu exagerei um pouquinho, né? Pronto. Então, isso aqui vai ficar igual ao seguinte. Percebe que lá em cima, ó, tem x mais x, ó. 2x. Mais y mais y. 2y. Mais z mais z. 2z. Tudo isso aqui está sendo multiplicado pelo r e dividido por 2. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. 2x mais 2y mais 2z sobre 2. Isso aqui está multiplicado, não é, ó, pelo R. Pelo R. Eu quero que vocês prestem atenção no que é esse camarada aqui, ó. 2x mais 2y mais 2z sobre 2. Isso aqui é exatamente o semiperímetro do triângulo. Então, é P vezes R. Por quê, ó? Preste atenção, ó. Quanto é que mede o lado AC? O lado AC, pessoal, ó. O AC mede x mais y. Quanto é que mede o lado BC? Ó? BC mede y mais e. Quanto é que mede o lado AB? Ó? AB. Para finalizar, mede quem? X mais e. Se você somar os 3 lados, ó, AC mais BC mais AB, tá? Isso vai dar igual a quê? Vai dar 2x mais 2y mais 2z, né? Ó, se você somar aqui, membro a membro, ó,
Vai ficar AC mais BC mais AB igual, somando aqui do outro lado. Isso aqui é um sinal de mais, tá? Vou parecendo um vezes. Isso aqui é mais. Ó, ficou x mais x, 2x, y mais y, 2y, z mais z, 2z, ó. Então, o perímetro é isso aqui, ó. Se o perímetro é 2x mais 2y mais 2z, o que é o semiperímetro? 2x mais 2y mais 2z sobre 2. Então, está demonstrada a fórmula, tá certo? A relação.